Atenção, homens, hein? Um alerta importante. Neste mês de fevereiro, a Sociedade Brasileira de Urologia realiza uma campanha para conscientizar a todos sobre os riscos do câncer de pênis. O repórter Welder Ban conversou com o urologista David Lima. Acompanhe. Por ano, em média, 600 homens têm um pênis amputado em decorrência de câncer. E o doutor Davi vai conversar melhor sobre esse assunto. Primeiro, doutor Davi, quais são os sintomas desta doença que acaba levando à amputação de pênis? Isso. O câncer de pênis é uma doença prevalente principalmente em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, é uma doença que tem uma prevalência de cerca de 10, corresponde a 10% dos cânceres masculinos malignos, né, nos países em desenvolvimento, e em países desenvolvidos corresponde a apenas 2%. Né. No Brasil, a gente teve na última década cerca de 20 mil casos relatados, e acontece justamente isso, cerca de 600 amputações a cada ano, né, por conta do câncer de pênis. Cerca de 400 mortes por câncer de pênis a cada ano acontecem no Brasil também. Agora, doutor, quais são os fatores de risco, pessoas que acabam, de alguma forma, contraindo o câncer de pênis? Isso, o câncer de pênis é um dos poucos cânceres em que os fatores de risco são controláveis. A gente sabe que um dos principais fatores de risco é a presença de fimose. Pacientes que têm a dificuldade ou a impossibilidade de expor a glândula e o suco balano prepucial. Esses pacientes eles têm uma má higiene da genitália. A gente sabe que essa má higiene leva a um processo inflamatório e, consequentemente, ao aparecimento do câncer de pênis. Outros fatores de risco associados ao câncer de pênis também são o tabagismo. A gente sabe que o tabagismo está associado a diversos cânceres, dentre eles o câncer de pênis. Outro fator de risco também muito prevalente na população é a presença de lesões pelo HPV. A gente sabe que cerca de 30% dos homens que têm câncer de pênis têm associação com HPV. Outros fatores de risco, pacientes que desenvolvem também práticas sexuais com animais, que é o chamado zoofilia ou bestialismo. A gente sabe que isso é um fator de risco para também o aparecimento do câncer de pênis. Agora, tem uma idade específica que o câncer ele é mais comum? Sim. Os pacientes que têm a idade superior a 50 anos, eles têm uma maior incidência de câncer de pênis. Né? Mas, assim, o grande fator protetor que a gente tem que estar atento é justamente a realização da cirurgia de postectomia, que é uma cirurgia relativamente simples, pode ser feita a nível ambulatorial, pode ser feito com, às vezes, sedação ou, às vezes, só anestesia local. E os países que realizam a cirurgia de postectomia na primeira infância, por exemplo, Israel, que a cultura judaica, em alguns países muçulmanos, em que a postectomia é feita na primeira infância, a incidência de câncer de pênis nesses países é praticamente anedótica, é muito baixa. Agora, doutor, com relação, por exemplo, para futuramente evitar, o senhor já falou de algumas recomendações aqui, mas procurar também um profissional é essencial para também evitar e fazer um acompanhamento, né? Exatamente. Então, assim, o paciente tem que estar atento, assim, principalmente ao aparecimento de alguma lesão na genitália, né, no pênis, principalmente na cabeça do pênis e na pele, que é chamado do prepúcio. Então, o aparecimento de alguma ferida que não cicatriza, nos 15, 30 dias, o paciente já fez um tratamento com pomada, já utilizou antibiótico, e mesmo assim aquela lesão não cicatriza, esse paciente deve procurar seu urologista, deve procurar a rede de saúde para ser encaminhado ao especialista. E aqui em Sergipe a gente está organizando um mutirão que vai acontecer dia 2 de março, vai acontecer em 2 hospitais, o Hospital Cirurgia e o Hospital São José. O intuito dessa campanha é justamente fazer o maior número de cirurgia de postectomia, que é para justamente diminuir essa incidência de câncer de pênis no nosso estado.